Imagine um lugar nos Estados Unidos tão envolto em mistério que, mesmo aparecendo em mapas, pouquíssimos sabem o que realmente acontece por trás de seus muros. Não é lenda, não é ficção, é a Área 51, um pedaço de deserto no oeste americano que se tornou quase um símbolo pop da conspiração. Todos já ouviram falar, mas quase ninguém conhece a verdade. E se não fosse por um homem corajoso ou talvez louco, esse segredo poderia ter permanecido enterrado para sempre. Em 1989, um ex-funcionário chamado Bob Lazar concedeu uma entrevista bombástica a uma pequena emissora de TV. Ele afirmou ter trabalhado na Área 51 e revelou detalhes chocantes. O governo americano estaria escondendo não apenas naves extraterrestres, mas os próprios alienígenas, além de conduzir experimentos ultraconfidenciais. Suas declarações soavam como roteiro de filme de ficção científica até você mergulhar na história real dessa base. Aí a coisa muda de figura. Porque, no fundo, Lazar pode não ter inventado tudo. Este é o relato completo do local mais sigiloso dos Estados Unidos. Porque, durante quase meio século, as autoridades americanas sequer mencionavam a Área 51 em público. Qual era o verdadeiro propósito desse complexo quando foi criado? Por que informações cruciais eram ocultadas até dos presidentes do país? E, acima de tudo, o que realmente acontece lá dentro? Prepare-se para uma história que desafia a lógica. Comecemos com uma frase de Churchill, um enigma dentro de um mistério, envolto em uma charada. Ele se referia à Rússia, mas a descrição cabe como uma luva à Área 51. Afinal, esse segredo tem camadas e a primeira delas é a própria existência da base. Hoje, ninguém duvida que ela existe. Mas, há 15 ou 20 anos, muitos a colocavam no mesmo patamar de Atlântida ou Eldorado, algo entre o mito e a lenda. Veja este vídeo de 2013. O então presidente Barack Obama, pela primeira vez na história, pronuncia publicamente as palavras a Área 51. Parece inacreditável, mas foi há pouco mais de uma década. Só nos últimos anos, graças a documentos desclassificados, investigações jornalísticas e depoimentos de ex-funcionários, conseguimos não apenas confirmar a existência da base, mas também desvendar o que as autoridades americanas escondiam há mais de 50 anos. E tudo começou com um voo que mudou a história. Era madrugada quando um avião espião decolou de uma base secreta da CIA no Paquistão. No comando, Gary Powers, um piloto experiente em uma missão arriscada, sobrevoara a União Soviética de sul a norte, fotografando instalações estratégicas, como os cosmodromos de Tyuratam e Plesetsk, antes de pousar na Noruega. Seu equipamento? Uma câmera de alta precisão, capaz de capturar imagens nítidas a 20 km de altitude, justamente à altura inatingível Andu-2, a joia da espionagem americana. Esse avião era uma obra-prima da engenharia, quase invisível aos radares, impossível de ser interceptado pelos caças soviéticos Mi-G, que voavam muito abaixo. Para Powers, não era a primeira missão sobre território inimigo. Mas desta vez, o desafio era outro: atravessar o país inteiro em 13 horas de voo ininterrupto. Enquanto isso, em Moscou, Nikita Khrushchev recebia uma notícia alarmante: um avião não identificado havia cruzado a fronteira do Afeganistão rumo ao URSS. Era 1º de maio, e o líder soviético interpretou a provocação como uma afronta pessoal de Eisenhower. A ordem foi clara: derrubá-lo a qualquer custo. Sobre o Uzbequistão, Powers avistou rastros de jatos abaixo dele, sinal de que os MiG-S haviam decolado. Mas não se preocupou, o U-2 estava fora de alcance. Até que, perto de Settlous, explosões sacudiram o ar. Em segundos, o avião começou a desintegrar. Powers entendeu: tinha sido atingido. As asas se soltaram, e a cabine despencou em queda livre, arrastando o piloto pelas mangueiras de oxigênio. Só depois de um esforço sobre-humano ele conseguiu se soltar e abrir o paraquedas. Do lado americano, o pânico: o U-2 sumira dos radares. A CIA presumiu que a aeronave havia sido destruída e Powers, morto. Afinal, ele carregava uma pílula de cianeto para evitar captura. Mas o pior estava por vir: os soviéticos não só recuperaram os destroços como prenderam o piloto vivo. E foi aí que os Estados Unidos perceberam o tamanho do desastre, porque o U-2 guardava um segredo ainda maior, ligado diretamente à Área 51. A origem dessa base remete a algo muito mais terrível que discos voadores: a bomba atômica. O Projeto Manhattan, que desenvolveu a arma nuclear,
foi a primeira operação ultrasecreta dos Estados Unidos, envolvendo 200.000 pessoas em dezenas de locais pelo país. Nem mesmo o vice-presidente Harry Truman, que assumiu a presidência em 1945, tinha conhecimento do projeto até tomar posse. Foi ele quem, anos depois, escolheu um remoto trecho do deserto de Nevada, com 3.500 km², para testes nucleares. Esse polígono se tornaria o berço da Área 51. Após Hiroshima e Nagasaki, muitos militares americanos passaram a temer que aquelas armas, em vez de garantir a paz, acelerassem o apocalipse. Era preciso um plano B. E foi assim que, no auge da Guerra Fria, nasceu um dos maiores segredos da história moderna. Para os estrategistas americanos, o maior risco de uma catástrofe nuclear não vinha dos mísseis em si, mas da falta de informações. Se você conhece os planos do inimigo, pode neutralizá-los antes que se concretizem. Com o início da Guerra Fria, nos anos finais da década de 1940, a União Soviética emergiu como o principal rival dos Estados Unidos. Recrutar espiões dentro do território soviético, porém, era uma missão quase impossível. A solução óbvia? Aviões espiões. O problema é que os modelos existentes na época deixavam muito a desejar e a Guerra da Coreia, no início dos anos 1950, provou isso de forma brutal. Os caças soviéticos MiG-15 abatiam os aviões de reconhecimento americanos como se fossem alvos de treino. Os Estados Unidos precisavam de uma revolução tecnológica. E ela chegou com o U-2, da Lockheed. Projetado para voar a altitudes que tornavam os MiG-S obsoletos, o avião espião era, tecnicamente, intocável. Mas havia um detalhe: as forças aéreas não demonstraram grande interesse no projeto, já que sua função era exclusivamente de inteligência, não de combate. Foi então que a CIA assumiu o controle. Afinal, espionagem era, e ainda é, o núcleo do seu negócio. À frente do projeto ultrasecreto estava Richard Bissell, um dos homens mais influentes da agência, escolhido pessoalmente pelo presidente Eisenhower para encontrar o local ideal para testar a nova maravilha da engenharia aérea. A resposta estava em um leito seco de lago no meio do deserto de Nevada, Groom Lake. O lugar já contava com uma pista de pouso improvisada, era cercado por montanhas ao norte e ao sul, um escudo natural contra olhares curiosos e, o mais importante, ficava a poucos quilômetros do polígono de testes nucleares, onde a segurança já era máxima e o sigilo, absoluto. O complexo de Nevada era dividido em setores numerados, Zona 1, Zona 2, Zona 17 e 25. Cada um deles abrigava experimentos distintos, quase sempre ligados a armas atômicas. Ao novo posto avançado, na borda do polígono, coube um número que entraria para a lenda, 51. Assim, em 1955, nasceu o endereço mais misterioso da América. O deserto de Nevada não é um lugar para fracos. No verão, o calor é tão intenso que dá para fritar um ovo em superfícies metálicas. Ventos furiosos balançam hangares como se fossem de papel, e os funcionários precisam usar botas especiais para evitar picadas de cascavéis. Mas nenhum desafio natural se comparava ao clima de segredo que envolvia a base. Quase ninguém ali chamava o lugar de Zona 51. Os termos preferidos eram o Lago Groom ou simplesmente um rancho. E a paranoia começava desde a estrutura organizacional. Os departamentos não se comunicavam entre si, e cada funcionário, dos pilotos aos mecânicos, só tinha acesso à informação estritamente necessária para sua função. A visão completa do projeto? Privilégio de poucos. Os componentes do U-2 eram fabricados em fábricas da Lockheed na Califórnia, em partes isoladas, e só eram montados no deserto. Assim, o avião espião só podia ser visto por quem já estava dentro da Zona 51. A maioria dos pilotos e técnicos morava com suas famílias em cidades californianas. Todos os dias, aviões especiais os buscavam para levá-los ao trabalho e, à noite, os devolviam, como se fossem operários de uma fábrica comum. Suas famílias nem desconfiavam. Um engenheiro contou anos depois que sua esposa e filhos achavam que ele consertava televisores. O sigilo era tão extremo que, quando um avião que transportava funcionários da base caiu nas montanhas de Nevada em 1955, os parentes das vítimas só descobriram a verdadeira ocupação de seus entes queridos quase 50 anos depois, quando os arquivos foram desclassificados. Até dentro da CIA, poucos sabiam dos detalhes do U-2. E foi justamente esse hermetismo que alimentou uma das maiores teorias da conspiração do século XX.
Nos anos 1950, os Estados Unidos foram tomados por uma epidemia de discos voadores. Há relatos de civis e pilotos militares que juravam ter visto objetos voando a velocidades e altitudes impossíveis para a tecnologia da época. Não era coincidência. Enquanto o público especulava sobre visitantes de outros planetas, o que muitos viam no céu eram, na verdade, prototipos ultrasecretos, como o próprio U-2. Nos primeiros voos, o avião espião ainda não era pintado de preto. Sua fuselagem de alumínio refletia a luz do sol como um espelho, criando um efeito deslumbrante contra o céu escuro. Quando pilotos comerciais ou militares avistavam aquelas ambolas de prata cortando os céus a 21 mil metros de altura, a conclusão era óbvia: aquilo não era terreno. A CIA e a Força Aérea criaram departamentos especiais para investigar os avistamentos de OVNIs. Mas havia um detalhe cruel: os analistas não tinham acesso aos projetos mais classificados, incluindo o U-2. Ou seja, para eles, muitos dos casos realmente não tinham explicação. Alguns desses investigadores, frustrados com as omissões, acabaram se tornando os maiores propagadores das teorias conspiratórias, alegando que o governo escondia provas de vida extraterrestre. O irônico é que a própria CIA alimentou esse mistério. Nos anos 1950, a agência lançou uma campanha midiática para desmistificar os OVNIs, atribuindo os avistamentos a fenômenos naturais ou falhas técnicas. Mas o plano saiu pela culatra. As histórias de discos voadores vendiam muito mais jornais do que as explicações racionais. Pior, quando veio à tona que a CIA financiava essas desmentidas enquanto mantinha, em segredo, um departamento dedicado a investigar os mesmos casos, a desconfiança virou certeza. Para muitos, era prova de que o governo sabia demais e escondia tudo. E então, em um movimento de mestre, a CIA percebeu que as especulações sobre OVNIs trabalhavam a seu favor. Se as pessoas estavam obcecadas com alienígenas, estavam distraídas dos verdadeiros segredos: os aviões espiões, as armas experimentais, as tecnologias que poderiam redefinir o equilíbrio de poder global. Essa estratégia de desinformação moldaria para sempre a imagem da Zona 51, não como uma base militar, mas como o epicentro de um enigma que, até hoje, o mundo insiste em um mapa mental tridimensional do ambiente, detectando obstáculos, presas ou predadores com uma precisão que desafia até os sistemas mais avançados da engenharia humana. Foi exatamente esse princípio, a capacidade de ver o invisível através de ondas refletidas, que os engenheiros da Lockheed Works decidiram subverter. Se os radares soviéticos funcionavam como os sonar biológicos das morcegos, então o novo avião espião deveria ser a primeira presa que nunca devolvia um eco. E assim nasceu o A-12 Oscar, o ancestral direto do lendário SR-71 Blackbird, a máquina que faria o U-2 parecer um brinquedo de papel. Mas antes que o mundo soubesse de sua existência, a Zona 51 se transformaria no berço de uma revolução tecnológica tão radical que, até hoje, muitos dos seus segredos permanecem classificados como acima do nível top secret. Imagine a cena, 1962. O deserto de Nevada arde sob um sol implacável, enquanto equipes em macacões brancos impecáveis trabalham em um hangar sem janelas, iluminados por luzes fluorescentes que nunca pisca. No centro da sala, uma estrutura alongada, negra como a noite do espaço profundo, começa a tomar forma. Não é um avião, é uma sombra com asas. Seu casco é feito de uma liga metálica tão exótica que os engenheiros a chamavam de antitânio do diabo, capaz de suportar temperaturas que derreteriam um aço comum. Sua superfície não é lisa, mas sim uma coxa de retalhos de ângulos calculados com precisão milimétrica, projetados para dispersar as ondas de radar em todas as direções, como um espelho quebrado que nunca reflete uma imagem coerente. Os soviéticos podiam ter os melhores mísseis do mundo, mas de que adiantava atirar em algo que não existia para seus sistemas de defesa? O A-12 não era apenas rápido, ele voava Mach 3.2, 3 vezes a velocidade do som, a uma altitude de 27 km, onde o ar é tão rarefeito que um piloto comum desmaiaria em segundos. Não era apenas alto, era inatingível. E não era apenas invisível, era fantasma. Mas aqui está o detalhe que a CIA nunca quis que você soubesse: a Zona 51 não era apenas um local de testes. Era um laboratório de guerra psicológica. Enquanto o mundo especulava sobre discos voadores, os verdadeiros objetos voadores não identificados decolavam de lá, aviões que desafiavam as leis da física conhecida. E quando o SR-71 entrou em serviço, em 1966, os soviéticos ficaram loucamente frustrados.
Seus radares o detectavam por segundos, apenas para perdê-lo como se tivesse se dissolvido no éter. Pilotos de MiG-25 relatavam avistamentos de uma sombra preta sem asas, movendo-se a velocidades impossíveis. Alguns juravam ter visto dois sóis no céu, um natural, outro artificial, criado pelo calor extremado da fuselagem do Blackbird. E então veio o golpe final. A CIA começou a deixar que os soviéticos descobrissem o SR-71. Não por acidente, mas como parte de um plano calculado. Permitiam que radares o rastreassem por breves instantes, apenas para que Moscou gastasse bilhões em sistemas de defesa que nunca funcionariam. Era como jogar xadrez com um oponente que não sabe que você já sacrificou o cavalo 3 lances atrás e que, na verdade, o cavalo nem existia. Enquanto isso, dentro da Zona 51, a próxima geração de tecnologia já estava sendo forjada. Projetos com nomes como Heavy Blue e Senior Trend, os avós do F-117 Nigao, o primeiro caça verdadeiramente stealth do mundo. Mas essa é outra história. Uma história que começa com um avião que não deveria existir, testado em um lugar que não deveria ser encontrado, por homens que, tecnicamente, nunca estiveram lá. Porque a maior arma da Zona 51 nunca foi o que ela escondia. Era o que ela fazia o mundo achar que escondia. A natureza já havia resolvido o problema da invisibilidade milhões de anos antes dos engenheiros da Lockheed. Basta observar um morcego em pleno voo noturno, suas ondas sonoras ricocheteiam nos objetos, criando em sua mente um mapa tridimensional preciso do ambiente. Se a invisibilidade fosse uma equação, a solução estaria em duas variáveis: absorver os sinais do radar como um buraco negro ou desviá-los como um espelho distorcido. Mas um avião que desafiasse não só a detecção, mas também a física, rápido demais para ser interceptado, alto demais para ser alcançado, parecia uma fantasia. Até que não parecia mais. Em meados de 1962, no coração do deserto de Nevada, algo impossível ganhou asas. O Lockheed A-12 Oscar, um fantasma de titânio, começou a cortar os céus da Zona 51 em testes tão secretos que seu próprio nome era um código dentro de outro código. Imagine uma máquina capaz de subir a 25 km de altitude, onde o ar é tão rarefeito que pilotos comerciais da época nem sonhavam chegar, enquanto rasga o espaço a Mach 3, 3 vezes a velocidade do som. Nova York a Paris em 1h30? Para o A-12, era um passeio dominical. E o mais aterrorizante, para os radares soviéticos, ele simplesmente não existia. Naquela época, até os mais ousados projetos da NASA pareciam brinquedos diante desse monstro. Enquanto o mundo especulava sobre discos voadores, o A-12 era a verdadeira nave alienígena, só que feita por mãos humanas, financiada por orçamentos negros e pilotada por homens cuja identidade era mais classificada que os planos do próprio avião. A Zona 51, que já era um fortim de segredos, virou uma fortaleza dentro de uma fortaleza. Documentos desclassificados em 2007 revelam quão longe o CIA foi para proteger o Oscar. Grampos telefônicos, vigilância sobre jornalistas, dossiês sobre civis que sequer suspeitavam estar no radar, sem trocadilhos, da agência. Até as esposas dos pilotos eram submetidas a avaliações psicológicas, afinal, um deslize em um jantar poderia custar bilhões e décadas de vantagem estratégica. Ken Collins, um dos pilotos que domou a fera de titânio, descobriu na prática o que significava trabalhar no limite do possível. Durante um voo de teste, seu A-12 se rebelou. Em questão de segundos, ele foi ejetado a 20 mil metros de altura, onde a temperatura beira os menos 50 graus Celsius e o oxigênio é quase inexistente. Sobreviver foi um milagre. O que veio depois? Não. Interrogatório sob hipnose, injeções de soro da verdade, semanas de suspeita até provarem que o acidente não foi sabotagem ou, pior, negligência. Enquanto isso, cada fragmento do A-12 era recolhido como se fosse ouro. Não por nostalgia, mas porque o titânio da fuselagem valia mais que seu peso em segredos, e em dólares. E então vieram os relatos. Pilotos de linhas aéreas começaram a reportar objetos não identificados cruzando os céus a velocidades e altitudes impossíveis. Deve ser um OVNI, concluíram os jornais. A CIA sorriu. Até uma foto do X-15 da NASA, tirada no mesmo dia que um teste do A-12, capturou acidentalmente o contorno do avião espião e virou uma prova de vida extraterrestre. Anos depois, um memorando desclassificado revelaria a ironia: o OVNI era apenas o fantasma da Lockheed, passando raspando pela lente da história.
Em 1966, o âncora Walter Cronkite, o homem em quem a América confiava, dedicou um especial de TV aos mistérios dos céus. Testemunhas juravam ter visto naves de outro mundo. Oficiais da Força Aérea, obrigados a manter o silêncio, só podiam dar de ombros. Afinal, como explicar que o OVNI era na verdade um projeto de $1 bilhão, conhecido por menos de 100 pessoas no planeta? Mas o A-12 tinha um problema: a concorrência. A Força Aérea Americana não queria ficar para trás. Enquanto a CIA apostava no Oscar, os militares desenvolviam seu próprio caça invisível, o SR-71 Blackbird, um predador que herdaria o DNA do A-12, mas com uma ambição ainda maior. Com 2 projetos devorando verbas e recursos, algo teria que ceder. A Guerra do Vietnã chegou como um presente envenenado. Os mísseis soviéticos S-75, apelidados de SAMS, transformavam o céu vietnamita em um campo minado para os aviões americanos. O A-12, com sua capacidade de voar acima e além do alcance dos radares, era a solução perfeita. Ou a desculpa perfeita para justificar seu custo. E assim, enquanto o mundo acreditava que a Zona 51 escondia visitantes de outros planetas, a verdade era muito mais terrível: ela abrigava a máquina que redefiniria a guerra. Mas para isso, a CIA precisaria de um novo lar para seu fantasma. Um lugar mais perto do fronte. Um lugar como Okinawa. Não era apenas uma máquina mais rápida e mais alta que seu antecessor. O A-12 era, na prática, um fantasma, invisível aos radares em mais de 90% das missões. Com ele, os americanos localizavam com precisão cirúrgica as posições dos mísseis soviéticos operados pelos vietnamitas. E os resultados não demoraram a aparecer. O número de aeronaves americanas abatidas despencou. Em certo sentido, o A-12 até evitou uma guerra. Estamos falando do incidente do Pueblo. Janeiro de 1968. O USS Pueblo, um navio americano que oficialmente realizava pesquisas científicas nas águas internacionais próximo à Coreia do Norte, era, na verdade, uma plataforma de espionagem disfarçada. A bordo, equipamentos ultrassecretos, documentação classificada e uma tripulação mista, cientistas de fachada e agentes da CIA de verdade. Quando um navio norte-coreano o avistou, apesar de estar em águas internacionais, o ataque foi imediato. Um tripulante morreu. Os demais foram capturados. A notícia chegou à Casa Branca como um raio. O presidente Lyndon Johnson, furioso, viu o Pentágono preparar um contra-ataque massivo contra a Coreia do Norte, um movimento que, com a Guerra do Vietnã já drenando recursos e vidas, poderia mergulhar os Estados Unidos em um segundo conflito desastroso. Foi então que o diretor da CIA, Richard Ells, apresentou uma alternativa: uma missão do A-12. Sem ser detectado, o avião sobrevoaria todo o território norte-coreano em busca do Pueblo e de sua tripulação. Se estivessem vivos, a diplomacia poderia substituir a guerra. E funcionou. O A-12 não só localizou o navio como filmou os prisioneiros vivos e confirmou que Pyongyang não se preparava para uma escalada bélica. Tudo isso sem que os radares inimigos sequer suspeitassem de sua presença. 11 meses depois, os americanos foram libertados. Mas o sucesso do A-12 tinha prazo de validade. No final dos anos 1960, o projeto Blackbird SR-71 foi aprovado, selando o destino do A-12. A base em Okinawa foi fechada. Os pilotos, que pousaram pela última vez ao lado de suas aeronaves antes de retornar aos Estados Unidos, nunca exibiram aquelas fotos em suas paredes. Elas ficaram trancadas nos arquivos da CIA por meio século, até serem desclassificadas junto com os demais documentos do programa. Alguns desses pilotos migraram para o SR-71, surpreendendo seus novos colegas com um domínio quase sobrenatural de uma máquina que, tecnicamente, eles nunca deveriam ter pilotado antes. Afinal, o A-12 era um segredo tão bem guardado que seus próprios operadores não podiam admitir que haviam passado 6 anos nos controles de um avião quase idêntico. E é aqui que a lenda da Zona 51 ganha um novo capítulo, não com discos voadores, mas com engenharia reversa muito mais terrena e letal. A teoria de que o governo americano esconde naves alienígenas no Lago Groom não é totalmente falsa. Só não são naves de outro planeta. São máquinas feitas por humanos, só que pelo lado errado da cortina de ferro. Agosto de 1966.
O coronel Munir Redfa, piloto da Força Aérea Iraquiana, decola em um MiG-21 de uma base no sul do país, rumo a Bagdá. Um voo de rotina. Até que, no meio do caminho, ele faz uma manobra inesperada, vira bruscamente, desce a apenas algumas centenas de metros para escapar dos radares e segue em direção a Tel Aviv, onde $1 milhão o aguardava. Não era deserção. Era a Operação Diamante, um plano meticuloso do Mossad para roubar o caça soviético mais temido da época. Os MiG-S eram um pesadelo para Israel. A União Soviética os fornecia em massa para seus inimigos Iraque, Síria, Egito e decifrar seus segredos poderia virar o jogo. Após anos de planejamento, o Mossad recrutou Redfa. O sequestro do MiG-21 virou manchete mundial e até inspirou um filme de Hollywood. Mas o que ninguém sabia é que, depois de estudado pelos israelenses, o avião foi silenciosamente enviado para uma pequena base militar no deserto de Nevada. Seu destino final? A Zona 51. T.Y. Barnes, engenheiro que trabalhou no programa do foguete X-15 da NASA, foi recrutado para um projeto secreto em Nevada no final dos anos 1960. Seu primeiro dia no trabalho começou com um voo de olhos vendados. Ao pousar, o piloto soltou uma frase enigmática: eles tiraram o donut. Só mais tarde Barnes entenderia que Andonut era o codinome do MiG-21, por causa de seu nariz arredondado com a entrada de ar circular. Sua missão: desmontar a aeronave peça por peça, entender cada sistema e replicar ou superar sua tecnologia. Os MiG-S eram uma dor de cabeça não só para Israel, mas para os Estados Unidos. No Vietnã, eles provavam sua letalidade diariamente. Por isso, os testes de engenharia reversa, os voos experimentais com os caças roubados e os radares soviéticos capturados na Zona 51 não eram apenas prioridade. Eram questão de sobrevivência na Guerra Fria. Documentos dessas operações só vieram à tona no final dos anos 2000. Ou seja, Bob Lazar não mentia quando falou em engenharia reversa. Só errou o alvo. Não eram naves extraterrestres que estavam sendo dissecadas no deserto. Eram máquinas soviéticas e isso, embora menos glamuroso, era muito mais perigoso. Aliás, você já ouviu falar da Zona 52? Aposto que não. Enquanto a Zona 51 virou sinônimo de mistérios e teorias da conspiração, discos voadores, homens verdes, experimentos secretos, sua irmã maior, localizada a apenas 70 quilômetros de distância, passou despercebida. Ninguém fala dela. Ninguém faz filmes. Ninguém especula sobre o que acontece no polígono de teste de Tonopah, apesar de ter sido projetada para ser ainda mais ambiciosa que a original. Mas o que essas duas zonas têm em comum, além do deserto escaldante e do manto de sigilo? Um projeto que redefiniu a guerra moderna, o caça invisível F-117 Nigel, ou, como alguns o chamam, o Falcão Negro. Imagine a seguinte cena. Meados dos anos 1970, a Força Aérea dos Estados Unidos decide unir tudo o que havia de mais avançado nos projetos anteriores da Zona 51, velocidade, altitude, furtividade e adicionar algo revolucionário, a capacidade de carregar armamentos e atacar alvos em solo. Nascia assim não apenas um avião, mas uma arma fantasma. Os primeiros testes ocorreram sobre o leito seco do Lago Groom, mas logo ficou claro, a Zona 51 era pequena demais para conter tamanha ambição. Foi então que alguém lembrou daquele polígono abandonado em Tonopah. Construído no final dos anos 1950 para testes de bombas, ele havia caído no esquecimento, coberto pela poeira do deserto. Até que, de repente, o ressuscitaram. Reconstruíram. Adaptaram. E foi ali, na Zona 52, que o F-117 ganhou asas, literalmente. Durante 2 décadas, esse caça furtivo operou nas sombras, participando de conflitos pelo mundo sem que o inimigo sequer soubesse que estava sendo observado. Até que, nos anos 2000, os Estados Unidos começaram a desclassificar documentos sobre a Zona 51. Sim, o governo finalmente admitiu, a base existe. Mas aqui está o truque, os papéis liberados cobriam apenas as décadas de 1950 a 1970. Tudo o que aconteceu a partir dos anos 1980? Ainda é segredo de Estado. E é aí que a história fica interessante. Porque, mesmo antes dessas desclassificações, já era possível montar um quebra-cabeça surpreendentemente preciso do que acontecia em Groom Lake.
Jornalistas conversaram com dezenas de ex-funcionários. Documentos vazaram. Oficiais da CIA ou da Força Aérea escorregaram em entrevistas. Acidentes durante testes deixaram rastros. Quando os arquivos foram finalmente abertos, eles apenas confirmaram o que muitos já suspeitavam. Nos anos 1950 e 1960, a Zona 51 era um laboratório de inovações aéreas. Mas e as 4 décadas seguintes? Aí, meu amigo, entramos no território da especulação fundamentada. E a palavra-chave aqui não é alienígenas, pelo menos, não ainda. É drones. Sim, aqueles mesmos drones que hoje dominam os campos de batalha começaram sua jornada nas areias de Nevada. E não foi ontem. Nikola Tesla já vislumbrava o potencial militar de veículos não tripulados no início do século XX, tentando vender a ideia para exércitos pelo mundo, sem sucesso. Os Estados Unidos brincaram com a ideia durante a Segunda Guerra, bombas guiadas por rádio, lançadas de aviões. A tecnologia era rudimentar, mas alguns visionários, como o general Henry Arnold, previam: a próxima grande guerra será travada por drones. Ele errou o timing por algumas décadas, mas acertou o alvo. E foi na Zona 51, já nos anos 1960, que a CIA deu os primeiros passos sérios nesse caminho. O projeto? Um drone espião chamado D-21, carregado por uma versão modificada do A-12. A ideia era simples: o avião-mãe levava o drone até o ponto de lançamento, ele fazia seu trabalho de reconhecimento fotográfico e depois mergulhava no oceano, onde era resgatado. O primeiro teste real? Um desastre. O D-21, em sua missão sobre a China, desviou para o espaço aéreo soviético e se espatifou. O projeto foi abandonado, e os drones sumiram do radar por décadas. Até os anos 1990. Quando, de repente, a CIA e a Força Aérea perceberam: a era dos drones havia chegado. Não mais como brinquedos experimentais, mas como armas letais. Entram em cena o MQ-1 Predator e o MQ-9 Reaper, nomes que se tornariam sinônimos de guerra moderna. Testados em segredo, incluindo na Zona 51, esses drones reescreveram as regras do combate. Eles caçaram terroristas, eliminaram líderes inimigos, sim, inclusive Bin Laden, e se tornaram os olhos e os punhos invisíveis dos Estados Unidos em conflitos pelo mundo. E o que aconteceu nos últimos 10, 15 anos? Ninguém sabe. Tudo que circula são teorias. Porque, quando se trata da Zona 51, até o presidente dos Estados Unidos tem acesso limitado. Aliás, falando em presidentes, em 1994, Bill Clinton ordenou uma investigação sobre testes nucleares suspeitos no polígono de Nevada. O relatório final chegou com páginas censuradas, partes relacionadas à Zona 51 foram removidas porque, pasme, nem mesmo o comandante em chefe tinha clearance para aquelas informações. Isso mesmo, a Zona 51 não é apenas secreta. É um buraco negro de sigilo dentro de um complexo ainda maior, a base aérea de Nellis, onde a maior parte do espaço é zona de exclusão aérea e o acesso é controlado como se fosse a entrada para outro planeta. E é nesse ponto que voltamos a Bob Lazar e seu polêmico depoimento de 1989, o estupim que transformou a Zona 51 de uma base militar obscura em um ícone pop da conspiração. Porque, segundo ele, tudo começou assim. Nos anos 1980, Lazar trabalhava no Laboratório Nacional de Los Alamos, o mesmo que desenvolveu a bomba atômica. Lá, conheceu Edward Teller, o pai da bomba H. Quando sua carreira começou a ruir, Teller o indicou para um projeto muito especial. Não na Zona 51, mas em um anexo ainda mais secreto, a Área S4. E foi lá, segundo Lazar, que ele viu 9 discos voadores de origem não terrestre. Seu trabalho? Engenharia reversa. Estudar como aquelas máquinas funcionavam, como se moviam sem fazer barulho, como desafiavam as leis da física. Ele descreveu criaturas de pele cinzenta, desenhos de seres que supostamente pilotavam aquelas naves. Até que, um dia, viu algo que não deveria: os ocupantes. Seres vivos. Pequenos, cinzentos, com cabeças desproporcionalmente grandes e olhos negros profundos que pareciam absorver a luz. Eles estavam lá, dentro de uma câmara de contenção, sob vigilância constante. Não eram modelos, nem projeções, nem alucinações induzidas pelo estresse de um trabalho ultra-secreto. Eram, segundo Lazar, reais.
E foi esse detalhe o momento em que cruzou o limite entre o Antalvesa e o Uncomprovado em que selou seu destino. A partir daí, a história toma um rumo previsível para quem conhece os protocolos de segurança dos programas Black Budget. Lazar foi demitido. Não com uma carta formal ou um aviso prévio, mas com a frieza burocrática de quem apaga um arquivo indesejado. Só que, diferentemente de outros que desapareceram no silêncio dos desertos de Nevada, ele decidiu falar. Em 1989, sentou-se diante das câmeras de uma afiliada da NBC em Las Vegas e soltou a bomba. O governo dos Estados Unidos não apenas escondia tecnologia extraterrestre, como vinha estudando há décadas. A entrevista viralizou, e Bob Lazar tornou-se, da noite para o dia, o homem mais perigoso da ufologia moderna ou o maior farsante da história. Foi quando as rachaduras na narrativa começaram a aparecer. Primeiro, vieram as inconsistências biográficas. O prestigiado Massachusetts Institute of Technology, MIT, negou veementemente que Lazar tivesse frequentado suas salas de aula, muito menos se formado em física, como ele afirmava. Pior, surgiram registros de uma condenação por cafetinagem em seu passado, mancha que seus defensores atribuíram a uma campanha de difamação orquestrada pela CIA. Conveniente, não? Afinal, que melhor maneira de descreditar um denunciante do que transformá-lo em um criminoso sem qualificações? A teoria até faz sentido se ignorarmos o fato de que Lazar vendeu os direitos de sua história para Hollywood antes de sumir por anos, só para ressurgir décadas depois repetindo a mesma fita, sem novas provas, sem novos aliados, sem nada além da teimosia de quem apostou tudo em um blefe. Aqui está o cerne do problema: Bob Lazar é a única fonte de Bob Lazar. Não há colegas que confirmem sua presença na área S4. Não há documentos desclassificados que mencionem seu nome. Não há um único funcionário dos milhares que passaram pela Zona 51 que tenha corrobora sua versão. N. Jacobson, autora de A Área 51, Uncensored History of America's Top Secret Military Base, entrevistou 70 pessoas ligadas aos projetos da base, metade delas com acesso direto às instalações. Resultado? Ninguém jamais ouviu falar de Bob Lazar. Nem mesmo entre ufólogos ele encontra apoio unânime. Stanton Friedman, o renomado investigador do incidente de Roswell e um dos poucos que dá crédito a teorias extraterrestres, taxou Lazar de fraudador. Para Friedman, que dedicou a vida a caçar evidências de contatos alienígenas, até mesmo ele era demais. E é aqui que chegamos ao ponto crucial: não existe uma única prova independente, verificável e reproduzível de que a Zona 51 abrigue tecnologia ou seres de outro mundo. Zero. Nada. A não ser, é claro, pela palavra de um homem cuja credibilidade desmorona a cada checagem de fatos. Mas a história não termina aí. Porque, se a versão dos alienígenas é frágil, as outras teorias conspiratórias que rodeiam a Zona 51 são ainda mais absurdas, embora, ironicamente, estas tenham um pé na realidade. A primeira delas, a farsa da alunissagem. Segundo os teóricos, as imagens de Neil Armstrong pisando na Lua em 1969 foram gravadas em um estúdio secreto dentro da base. O argumento: os astronautas treinaram em crateras próximas à Zona 51, formadas por testes nucleares subterrâneos, que replicavam a superfície lunar. Até aí, fato. O problema é que treinar em um lugar não significa filmar lá. As transmissões ao vivo da Apollo 11 foram acompanhadas por rádios amadores em todo o mundo, e as amostras de rocha lunar impossíveis de falsificar na época foram analisadas por cientistas de dezenas de países. Mas para quem prefere a ficção, é mais fácil acreditar em um cenário de Stanley Kubrick do que na engenharia de 400 mil pessoas que trabalharam no programa Apollo. A segunda teoria é ainda mais surreal: os túneis secretos que cruzam os Estados Unidos. Dizem que a Zona 51 esconde uma rede subterrânea capaz de transportar a elite americana para bunkers em caso de guerra nuclear. Novamente, há um grão de verdade, mas não onde pensam. O polígono de Nevada de fato possui centenas de túneis, escavados para testes nucleares subterrâneos durante a Guerra Fria. Alguns têm quilômetros de extensão. Só que nenhum deles leva a Washington, nem a qualquer outro lugar além do deserto. São galerias fechadas, seladas após os testes, muitas delas radioativas. O resto? Fantasia pura de quem confunde ficção científica com engenharia real. E é nesse ponto que a história da Zona 51 se revela por aquilo que sempre foi, um espelho das nossas próprias limitações.
Em agosto de 1783, na França, os irmãos Montgolfier realizavam um de seus primeiros testes com balões de ar quente. Um deles pegou fogo e despencou sobre uma pequena vila. Os camponeses, ao verem aquela esfera flamejante caindo do céu, não pensaram em aerostática ou em inovação tecnológica. Eles viram um monstro. Alguns fugiram apavorados, e outros, armados com foices e forçados, destruíram os restos do balão, convencidos de que estavam combatendo uma criatura demoníaca. Essa cena ridícula aos nossos olhos hoje ilustra perfeitamente o que acontece quando a tecnologia avança mais rápido do que a capacidade humana de compreendê-la. A Zona 51 não é um mistério porque esconde alienígenas. É um mistério porque esconde o que nós ainda não somos capazes de entender, seja por falta de acesso, seja por falta de imaginação. E, na ausência de respostas, o cérebro humano faz o que sempre fez: preenche as lacunas com monstros, conspirações e histórias que, no fundo, dizem mais sobre nós do que sobre o deserto de Nevada.